o tema dessa série de mensagens é crescimento e maturidade espiritual. Está aqui, ó. O nome da série de mensagens, vamos lá dizer juntos, 1, 2, 3 e crescimento espiritual. Crescimento e maturidade espiritual. E para esse tema dessa série de mensagens, nós temos um versículo. O versículo que está no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, que está escrito assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então aqui o apóstolo Pedro está incentivando a igreja e eu creio que essa palavra é para nós, amém? Qual é a vontade do Senhor Jesus para a sua igreja? É que possamos crescer, diga crescer. É que possamos crescer no nosso relacionamento com Deus, no nosso chamado, não é verdade? No propósito que Deus tem para nossas vidas. Então, a nossa série de mensagens vai ter esse tema, crescimento e maturidade espiritual. Essa é o nome da série de mensagens, tá bom? Vamos ter mais ou menos um mês, né, com esse tema e vai ter os temas agora, então, abaixo dessa série. E o tema da mensagem que eu vou trazer, debaixo dessa série, o tema é saindo da zona de conforto. Saindo da zona de conforto. Você pode dizer? Saindo. Deixa eu perguntar para você. Qual é o lugar na sua casa que você acha muito confortável, que você gosta de estar? Qual é o lugar? Talvez é a sua cama, né? Ah, quem não gosta de ficar na cama, assim, um pouco, né, no domingo, acordar levantar mais tarde? Quem sabe o lugar de conforto que você gosta é o seu sofá. Sabe aquele sofá, né, retrátil, que fala, que puxa, né? E você se esparrama ali, você pega o controle da televisão, e você liga a televisão, e aí você vai assistir um filme, ou você vai, né, assistir um jornal. Ai, tão confortável. Ou aqueles, talvez, de repente, alguém tem uma poltrona, né? E gosta daquela poltrona, tá entendendo? De repente, você gosta de ficar lá na sua cozinha, o seu lugar confortável. Mas você já pensou? Eu não sei se alguém que já teve uma experiência de você estar nesse lugar confortável, que você está lá na sua casa, esse lugar tão gostoso, que você está tão ali, né? Tão se sentindo tão seguro, tão legal, seu momento bacana. Aí, de repente, seu telefone toca e diz assim: eu preciso de você agora. Ah, meu Deus! Como que você se sente? O que você pensa nessa hora? Talvez você pense assim: eu vou ver uma desculpa aqui, porque eu não quero sair agora desse lugar. Está tão gostoso, está tão bom aqui. Esse é o meu tempo. Eu separei esse momento para isso, para me ficar aqui, descansando, confortável, né? Mas essa pessoa fala assim: eu preciso tanto de você. Você pode vir aqui na minha casa? Aí você diz: misericórdia, Jeová. Tem que sair do meu conforto. Eu vou ter que sair da minha casa, da minha cama. Estou com o meu pijama, estou com a minha roupa confortável, né? Eu preparei esse momento para mim. Eu não sei se você já se deparou com momentos assim. Eu e o Elcio já nos deparamos muito com momentos assim. Mas eu lembro uma vez que nós tínhamos combinado com os meninos, nós tínhamos uma casa. E era uma casinha assim dos sonhos, sabe? Aquela casa que 50 metros na frente era o jardim, tinha grama, imagina aí. E atrás, e no meio ficava a nossa casa, ela não era tão grande, ela era pequena, mas ela era muito confortável, ela era muito gostosa. Atrás nós fizemos a cozinha aberta, e os outros, acho que uns 40 metros, não sei quanto tempo, nós fizemos um pomar. Plantamos tantas plantas frutíferas ali. Aí uma noite nós compramos umas barracas. Os meninos, o Azaf tinha 1 aninho, né? Então, acho que a Esté tinha 4 e o Kevin tinha uns 8 anos, que é mais ou menos a diferença da idade deles. E nós tínhamos combinados. Hoje nós vamos armar a barraca lá no jardim, no gramado. Vamos comer lá fora e vamos colocar lençol,
travesseiro dentro da barraca e vamos dormir lá fora com os meninos. Aí nós combinamos, nós preparamos tudo e levamos os meninos para lá e estava aquela alegria. E quando nós estávamos nos arrumando para entrar na barraca, né, para finalmente ficar ali, bacana, legal, de repente, essa casa ela tinha cerca que separava os vizinhos, não era cerca de madeira. De repente, alguém entrou pela casa do vizinho, porque era longe o nosso portão, talvez bateu, a gente não ouviu. E aí, Pastor Elcio, nós precisamos de você, com urgência. Tem uma pessoa que está endemoninhada e nós precisamos que você vá lá com a gente nos ajudar a expulsar esse demônio. E nós estávamos tão confortáveis ali. Era um momento que nós tínhamos planejado, né? E aí eu e o Elcio, nós entramos num acordo. Eu fiquei com os meninos e o Elcio foi lá. Teve que sair daquele momento tão gostoso que nós tínhamos planejado. Mas eu fiquei com os meninos e depois ele foi lá e deu tudo certo, né? Com aqueles irmãos ali, expulsaram o demônio, ele voltou e ainda deu de aproveitar a nossa noite. Mas eu quero falar com isso, gente. E eu quero te dar a definição de o que é, né? O que é a zona de conforto? A zona de conforto é um lugar de acomodação. Diga, acomodação. Onde a pessoa se sente segura, mas esse lugar onde ela se sente segura é um lugar que ela deixa de crescer, né? Ela deixa de crescer. Estar confortável é ótimo, não é não? É muito bom estar confortável. Quem gosta de estar confortável aqui? Eu gosto de estar confortável. É verdade. Então, estar confortável é ótimo, mas não traz benefício. Por exemplo, se você, de repente, está confortável, né? Com o seu corpo, com o estilo de vida que você está levando, e você não está fazendo nenhum sacrifício. Você não está fazendo nada para cuidar. Tá bom, tá bacana. Você não acorda de manhã para fazer uma caminhada. Você não muda a sua alimentação, continua tomando muita Coca-Cola, ingerindo muito açúcar, muito carboidrato, né? Muita massa. E você, tá muito gostoso. E sabe, toda noite janta. Você não... É bom ou não é? É bom. É muito bom. Mas eu te pergunto, está trazendo benefício para você? Que benefício está trazendo para você esse seu estilo de vida? Então, estar confortável é ótimo, mas não traz benefícios para as nossas vidas, não é verdade? Se você quer ter sucesso na sua vida, em qualquer área, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Se você quer ser um homem, uma mulher vitorioso, um jovem vitorioso, não vamos falar aqui na área espiritual, podia falar nas outras áreas também, né? No seu casamento, mas vamos falar aqui nessa área espiritual, que é a base de tudo, a nossa vida espiritual é a base. Porque se nós sairmos da nossa zona de conforto espiritualmente, eu vou entender que eu preciso cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que eu preciso ser uma boa esposa, que eu preciso ser, né, os maridos precisam ser um bom marido, os filhos. Então, a nossa vida espiritual vai refletir em todas as áreas. Tanto se eu estou na zona de conforto, se eu estou na minha zona de conforto, vai refletir na sua casa, no seu casamento, né? Na sua vida financeira. Tá bom demais. Esse salário que eu estou ganhando é zona de conforto, não quer fazer um curso, não quer fazer uma especialização, não quer acordar cedo. Está na zona de conforto. Mas vamos ver realmente aqui mais sobre esse assunto. A zona de conforto, ela é muito perigosa. Quem fica na zona de conforto está correndo risco. Está correndo risco. Quando você está satisfeito, é quando você mais está em perigo. Eu te pergunto,
Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida espiritual, queridos? Você está satisfeito com o nível de crescimento que você está tendo no Senhor, que você já chegou? A que nível de crescimento espiritual você chegou? Você está satisfeito com esse estilo de vida como um cristão, como um seguidor de Jesus? Você está satisfeito? Responda para você mesmo. No âmbito espiritual, ela pode ser mais perigosa do que nós imaginamos. Porque muitas das vezes nós continuamos frequentando a igreja, nós estamos cantando os louvores, estamos participando das atividades, mas sem avançar no propósito que Deus tem para mim e para você. Está satisfeito? Está na zona de conforto? Não traz crescimento. O problema não é estar confortável. O problema é quando o conforto nos impede de obedecer ao chamado de Deus. Sabe, às vezes o cristão, ele está tão confortável que esse conforto lhe impede de obedecer aquilo que o Senhor já mandou ele fazer. Então nós precisamos estar constantemente analisando a nossa vida. Nós vamos ver que grandes homens e mulheres na Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai ver grandes homens e mulheres na Bíblia que fizeram história, que foram grandemente usados por Deus. Eles tiveram que sair da sua zona de conforto. Pensa agora em alguns personagens bíblicos aí que você já leu a história. Por exemplo, Davi teve que sair da sua zona de conforto. Ele enfrentou o Golias, mas ele teve que sair e deixar lá o rebanho que ele cuidava. Será que não estava legal ali? Ele cuidando, né, do rebanho. Mas o Senhor escolheu Davi para ser rei. E ele ia ter que deixar aquele rebanho. Pedro, quando estava no barco, ele teve que sair da zona de conforto. Todos os outros discípulos estavam no barco. Mas quando Pedro viu Jesus, sabe o que Pedro falou? Pedro falou: Senhor, se é realmente o Senhor, manda, diga, fale para que eu vá até o Senhor. E o que o Senhor falou? Venha até mim. Saia da sua zona de conforto. Saia do barco. Sabe, nessa noite, pastor de Cuiabá, Deus está falando conosco que nós precisamos sair do barco. Nós precisamos sair da zona de conforto. Deus, Ele quer nos entregar uma cidade, amém? Deus quer nos entregar milhares de almas para que nós possamos povoar o céu. Mas para isso nós precisamos deixar a nossa zona de conforto. Precisamos sair do lugar confortável. É tão confortável vir no culto aos domingos, ver um ministério de louvor que ensaiou, que preparou, que pegou as músicas, né? Ouvir uma boa palavra. Mas eu te pergunto, será que é só isso que Deus tem para você? Será que a vontade de Deus é que você só venha no culto no domingo? Participe de um culto ungido, ouça uma palavra, cante louvores, tenha um pouco de comunhão com os irmãos e vá embora para sua casa e terminou? Você acha que é só isso que Deus quer? Eu te respondo. Eu tenho a absoluta certeza. Não. Não é isso. Deus tem muito mais para a sua vida, jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, homens e mulheres. Deus, Ele tem mais. Ele tem muito, muito mais. Então, vamos ver aqui algumas verdades sobre esse assunto, sobre esse tema. Primeiro, Deus sempre chama o seu povo para sair. Deus sempre chama. Vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 12, no versículo 1. Gênesis
no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu acho muito interessante porque o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Não é verdade? Nosso Deus, Ele é bem detalhista, viu? Porque Ele diz assim, deixa o versículo lá ainda, por favor, querido. O versículo, olha só como Deus faz questão que Abraão saiba realmente o que é que ele deve fazer. Olha só, diz assim: então o Senhor disse a Abraão, o próprio Senhor falou a Abraão: Abraão, você vai ter que sair da sua terra. Abraão, você vai ter que sair da sua terrinha, da sua cultura. Você conhece muito, você vai ter que sair da sua terra. Abraão, você vai ter que sair do meio dos seus parentes. E hoje, comentando com ele sobre esse assunto, né? Falando ainda e comentando com ele, eu lembro, eu falei assim, realmente, viu? Sair do meio dos parentes. E eu lembro que minha mãe usava uma frase bem assim. Ela dizia, os parentes e os derentes. Não sei se vocês lembram, né, não sei se é uma frase dos antigos. Eu falei, Welson, o que é o derente? Quando a minha mãe falava parentes e derentes, eu acho que eram os parentes e os derentes talvez eram os amigos, né? Não tem ninguém que você conhece. Não tem ninguém que você... Olha, Abraão, você vai sair do meio dos seus parentes. E não é só isso não, Abraão. Você vai sair da casa de seu pai. Eu sei que muitos aqui já experimentaram o que é sair da casa de papai. O que é sair da casa da mamãe. Não é verdade? Quem aqui já ouviu aquela frase que a mãe falava assim, quando você estiver longe, quando você estiver em outro lugar, você vai saber o que é casa de mamãe e casa de papai. Quantos aqui já ouviram essa frase? O que você acha? É verdade ou não é? Eu só estou ouvindo assim, as cabecinhas sacudindo o que é, né? É verdade, porque casa do papai simboliza o quê? Uma segurança, um conforto. Casa de papai e de mamãe significa o quê? Roupa lavada, roupa passada, comidinha pronta, casa arrumada, quartinho cheiroso, banheiro perfumado. Casa da mamãe é assim, né? Mas quando está sozinho lá, morando sozinho naquela kitnet, naquela terra distante, para estudar, para trabalhar, que tem que chegar, tem que fazer sua comida, tem que esquentar, fazer comida para a semana toda, fazer marmitinha. É bom? É desconfortável, não é verdade? É muito desconfortável. Então Deus está falando para Abraão, você vai sair da sua terra, você vai sair do meio dos seus parentes, e você vai deixar a casa do seu pai. Sabe? Eu posso dizer que eu sei o que é isso, né? Vivemos isso. Vai para uma terra distante. Nunca ouvi falar de Cuiabá. Aliás, ouvi em jornal, mas nunca tinha colocado meus pés. Né? Não tem nenhum parente. Agora, os derentes tinham, né? Porque estavam os pastores aqui, alguns líderes, né? Abençoados. Então, Deus sempre chama o seu povo para sair. Então, é um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que saiu da zona de conforto para obedecer a Deus. Sabe o que eu acho interessante, queridos? É que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que foi que você fez? O que foi que você falou? Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu te aceito como meu Senhor. Essa palavra Senhor significa o quê? Dono absoluto de tudo. Mas quando Deus diz para sair da zona de conforto, sabe, Senhor, eu te dei o meu coração, eu te dei a minha vida, mas espera aí, não é bem assim. Deixar a minha zona de conforto, deixar, né, a minha vida, deixar esses hábitos. Vamos prosseguir. Tem mais algumas coisas muito bacanas aqui. Deus, Ele não pediu a Abraão apenas uma mudança geográfica, Ele pediu uma
mudança de vida. Sair da zona de conforto é mudança de vida. É mudar o seu estilo de vida. E isso vai precisar de uma decisão. Deus falou a Abraão, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quem que ia mostrar para Abraão? Deus. Mas nós só queremos obedecer se nós soubermos o que vai acontecer. Se eu souber o caminho. Não é verdade? Mas o obedecer, ele caminha junto com a fé. É pela fé. Amém? É pela fé. Então, quando Deus falou, vá para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Abraão ali, quando ele obedeceu, ele estava demonstrando o quê? Confiança, diga confiança. Ele estava confiando que Deus, queridos, se Deus mandar, eu tenho aprendido na minha vida cristã, que eu acho já aí de uns 34 anos, 33 ou 34 anos que eu entreguei a vida para Jesus, desde os meus 14 anos. E hoje ainda na mesa, num tempo de mesa, né, bem, nós dois ali, tempo bacana, estávamos conversando sobre isso, né, sobre vários assuntos, dizendo, bem, é interessante. Nós estamos sempre crescendo, nós nunca paramos de crescer. Nós nunca vamos parar de crescer. E a cada situação que nós vivemos, é uma oportunidade que nós temos de crescer, de amadurecer, de se aproximar, de confiar, de conhecer. E durante esses anos, a cada situação, eu tenho conhecido mais a Deus. Eu tenho conhecido mais o meu Pai. Eu tenho conhecido mais e tenho confiado cada vez mais e mais nele. Porque a cada situação, a vontade de Deus é que eu e você possamos nos aproximar dele e crescer na intimidade e confiar de todo o nosso coração. Essa é a vontade de Deus. Então, Abraão, ele estava aqui confiando no Senhor. Muitas vezes queremos que Deus nos mostre tudo antes de obedecermos, mas Deus geralmente revela o próximo passo, mas Ele não vai revelar o caminho inteiro. Vai ser por fé. Vamos ter que viver pela fé a cada dia, amém? Rompendo em fé, de fé em fé. Precisamos crescer mais e mais no Senhor. Número 2, a zona de conforto produz estagnação espiritual. Vamos ver uma referência que fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. A zona de conforto produz estagnação espiritual. Apocalipse 3, versículo 15. A partir do versículo fala, conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Infelizmente, muitos cristãos que têm grande potencial estão estagnados. Muitos cristãos. E eu quero até ressaltar aqui nesse ponto, sobre a zona de conforto produz estagnação espiritual. Muitos cristãos que estão mornos. Muitos que já foram fervorosos, que já foram quentes, que já foram ousados, que já foram intrépidos, que já foram corajosos, que já falaram assim, pode vir o que vier, né? Eu encaro tudo. Mas tem muitos que estão estagnados. Muitos pararam. Muitos estão paralisados. Às vezes por causa de uma decepção. Às vezes porque se decepcionou com pessoas. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você olhar para o homem, você vai se decepcionar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus.
O homem é falho. Não existe uma igreja perfeita. Não existe uma célula perfeita. Não existe uma família perfeita. Não existe um ser humano perfeito. Então, hoje eu quero te falar, se você está estagnado, porque você se decepcionou com alguém, porque você se decepcionou com alguma coisa, ou porque você se entregou demais, você se envolveu demais, e você não viu, de repente, o retorno daquele investimento que você fez. Ah, ninguém me reconheceu. Ninguém reconheceu o que eu fiz. Não quero mais. Hoje o Senhor quer te renovar. Hoje o Senhor quer te curar. Ele quer te curar. Cantamos uma canção que fala sobre cura. No nome de Jesus, a cura, amém? Se você colocar o seu coração no altar, porque você tem um grande potencial, você está estagnado, você está aí na zona de conforto, né? Aí, se protegendo. Mas o que Deus quer fazer através da tua vida é poderoso demais. Então, se você precisa perdoar, perdoe. Se precisa pedir perdão, se reconciliar com alguém, se reconcilie. Mas saia da zona de conforto, saia desse barco e comece a andar sobre as águas em nome de Jesus. Comece a viver o sobrenatural. Comece a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos todos os dias decidir sair da nossa zona de conforto. Então, vamos ver aqui dentro desse ponto alguns sinais de acomodação espiritual. Por exemplo, eu quero que você faça uma autoanálise agora na sua vida. Alguns sinais. Como está o seu interesse pela palavra de Deus? Você lê todos os dias? Você tem fome, você tem sede, você tem um desejo? Se você diz, faz tempo, uma vez na semana, de vez em quando me dá vontade. Porque não é pela vontade. Nem todas as vezes eu estou com vontade de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Faça uma autoanálise. Como está a sua vida de oração? Está uma vida de oração superficial? A oração, a famosa oração do gasto. Às vezes só ora pelo alimento. Quando vai dormir, mal a mal. Mas aquela intimidade. Sabe quando talvez você já teve essa experiência antes. Aquele tempo que você separava e você dizia, eu vou me trancar aqui no meu quarto, ninguém me chama agora. Eu estou ocupado. E que sua família via você buscando, via você orando, via você lendo a palavra, via você cantando louvores. Como é que está? Como que está essa paixão? Está servindo ao Senhor com paixão? Você serve ao Senhor com paixão? Com alegria? Ou você está indo no empurrão? Vamos, igual aquele carro, sabe? Aquele carro que está com problema, que tem que empurrar. Vamos lá. Vamos, irmão, para a igreja. Vamos para a célula. Você está lendo a Bíblia. Você está, olha, tem hora... Gente, não é fácil sair da zona de conforto. Não é fácil levantar às 4:30 da manhã para estar na oração aqui das 5 horas, não é verdade? Os irmãos que participam da oração aí. É fácil? É bom? É legal deixar a sua cama? Deixar a sua costela, quando a costela não vem junto, né? O seu lençol, o seu ar-condicionado. Não é fácil. Mas se nós queremos ver o milagre acontecer, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Mas você acha que ele ia receber essa promessa se ele não saísse da sua zona de conforto? Se ele não obedecesse? Ele ia receber a promessa, sim ou não? Não. Quem Abraão se tornou? O pai da fé. O pai da fé. Mas por quê?
Por que ele viveu os milagres? Por que se cumpriram as promessas na vida de Abraão? Porque ele decidiu sair. Ele não ficou lá estagnado. Ele não ficou paralisado. Então, a zona de conforto, ela produz estagnação espiritual. Se torna um cristão morno. E o que o Senhor diz? Estou a ponto de vomitar. Gente, olha, a palavra vindo da boca do Senhor. Ser morno não agrada a Deus. Ser morno entristece o coração do nosso Pai. Falta de envolvimento na obra. A ausência de crescimento espiritual, estagna espiritualmente, não passa daquele nível. Indiferença diante das necessidades do reino, sabe que está precisando de obreiros. E nós estamos aqui orando, né? E o povo clama, Senhor, envia trabalhadores para a tua seara, Senhor. Estamos aí com um alvo de multiplicação de 100%, amém? Vamos multiplicar. E aí lá na célula, irmão, vamos multiplicar nosso life grupo. Precisamos de líderes, de anfitriões. Mas às vezes tem alguns que fazem assim, ó. Né? Começa a assoviar, não está nem falando comigo, não sei o que é isso. Sabe? Indiferente com a necessidade que tem o reino de Deus. O reino precisa de trabalhadores. E esses trabalhadores estão aqui. Amém? Oh, glória! Esses trabalhadores estão aqui. Eu tenho certeza que eles estão aqui. Então, quem para de crescer, começa a retroceder. Quem para de crescer, começa a retroceder. O maior inimigo do avivamento é a satisfação espiritual. Você pode colocar o versículo, tá bom? E se vocês quiserem anotar, eu não vou ler, porque não vai dar tempo de ler todos os versículos em cada ponto. Mas você pode colocar, tá? Nosso querido irmão da mídia, que aí os líderes quiserem anotar. O maior inimigo do avivamento é a satisfação espiritual. Quando a pessoa está satisfeita. Você sabia que tem muitas pessoas que elas apontam e falam assim, mas o que está acontecendo que não está crescendo? Cadê o avivamento? Né? Precisa acontecer mais coisas. Mas é muito fácil estar na arquibancada e estar na zona de conforto. Sentado confortável, assistindo aquele jogo de futebol e exigindo que os jogadores, eles têm que fazer o gol. Poxa vida, por que o Brasil não jogou mais? Ah, mas é muito fácil estar no sofá comendo uma pipoca e exigindo. Eu quero te perguntar, te falar essa noite. Saia da arquibancada e faça parte do time. Eu quero te convidar. Nós precisamos de mais trabalhadores nessa seara que é grande. Venha fazer parte do time. Precisamos de líderes de life group, porque vamos multiplicar 100%, amém? A sua célula vai multiplicar, amém? Uhul! Vai multiplicar. Precisamos de líderes. Saia da arquibancada. Saia da plateia e venha fazer parte do time. Vista a camisa do crescimento, a camisa da multiplicação, em nome de Jesus. Vista essa camisa. Saia de cima do muro. Saia do barco. Ah, querido, você só vai viver os milagres se você der um passo fora do barco. Mas vamos lá. Como sair da zona de conforto? Primeiro, reconheça as áreas em que você está acomodado. Em que área que você está acomodado na sua vida? Na sua intimidade com Deus, você está acomodado na sua vida de oração? Você está acomodado no congregar? Você está acomodado em não evangelizar mais? Não falar do amor de Deus? Aonde você esfriou? Jesus primeiro mostrou à igreja de Éfeso onde ela havia caído e depois chamou ao arrependimento. Precisa ter um reconhecimento.
Enquanto a pessoa não reconhece, nada vai mudar. Ninguém muda aquilo que não reconhece. Ninguém vai mudar aquilo que não reconhece. Às vezes, é aquilo que Jesus falou, a trave nos olhos. A trave está grande nos olhos. Mas às vezes está vendo o cisco do olho do irmão. Eu preciso reconhecer na minha vida. Eu pergunto para você, aonde você se acomodou? Aonde você caiu? Na sua vida de oração? Na sua fome pela palavra? Em servir a Jesus com paixão? O primeiro passo para sair da zona de conforto é admitir que ela existe. Responda para você mesmo. Se coloque na balança agora, porque eu me coloquei na balança, preparando essa mensagem. E quanto Deus falou comigo. E quanto Deus ministrou no meu coração. E eu quero que você se coloque. Você reconhece que você está na zona de conforto? Outra coisa para sair da zona de conforto, tome uma decisão de obedecer. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se você me ouvir, e o Senhor diz, sai. Enquanto você ficar nessa mesmice, nessa vida, estagnado, parado, satisfeito com a vida que você está levando. Enquanto você estiver nessa situação, você não vai comer o melhor desta terra. Porque para comer o melhor desta terra, você precisa sair do barco. Você precisa tomar uma decisão e sair dessa zona de conforto, desse lugar confortável que você está. Amém? Muitas pessoas desejam mudar, mas poucas decidem. Porque desejar é uma coisa, decidir é outra coisa. Decisão. E nessa noite é isso que nós precisamos fazer. Não somente nessa noite, mas todos os dias, amém? Todos os dias você precisa decidir sair da sua cama, não é verdade? E trabalhar. Pegar o ônibus, pegar a bicicleta, pegar a moto, pegar o seu carro. Todos os dias você precisa sair da sua zona de conforto. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Todos os dias nós precisamos decidir. Nos aproximar mais e mais do Senhor. Buscarmos a Ele. Não negociar nossa intimidade com Ele. Terceira coisa. Aceite os desafios que Deus colocar diante de você. Aqui é o ponto. Também você fala, pastora, eu reconheço que eu estou na zona de conforto. Eu reconheço. Mas eu não quero esses desafios. Se envolver no reino, cuidar de pessoas, dar trabalho. Você viu a apresentação das crianças aqui? Falando do Dia dos Pastores, né? Que legal, eu contei aqui 22 crianças lindas e maravilhosas. Eu já estava declarando, mesmo essas crianças vão se perder em nome de Jesus, todas vão servir ao Senhor. Sabe, queridos, mas eu quero te falar nesta noite, desafios virão à sua vida. O que você tem falado diante dos desafios que estão vindo para você? Você tem falado sim ou você tem falado não? Você coloca limites? Você coloca condições? Abraão não colocou condições. Ele foi, ele saiu, por isso ele viveu. Então o crescimento ele acontece quando nós aceitamos desafios maiores
que a nossa capacidade. Eu quero terminar com isso. Eu lembrei quando eu assumi um life group, que nós chamávamos de grupo familiar, quando eu tinha 15, eu acho que eu tinha 15 ou 16 anos, não lembro muito bem. E eu mandei uma mensagem para minha irmã hoje, perguntei se, porque ela era minha líder de célula. E eu perguntei, mana, por que você confiou em mim para assumir a célula? Porque ela foi enviada como missionária numa equipe. E aí, eu era auxiliar dela, mas eu tinha minha zona de conforto. Tá entendendo? A timidez era a minha zona de conforto. E eu dizia, eu sou muito tímida. Quem sou eu? Né? Para ser uma líder? Não quero, não posso, não sei, não vai dar certo isso. Eu perguntei, Mari, por que, mana, você confiou em mim? Como que você confiou que eu ia conseguir? Ela falou, mana, não sei, só sei que você tinha o Espírito Santo e que ia dar certo. Aceite os desafios, amém? Aceite os desafios. A nossa conclusão é, a zona de conforto pode parecer um lugar seguro, mas também pode se tornar uma prisão espiritual. Então, hoje e agora, a palavra do Senhor para você é: saia desse barco, dê um passo de fé e viva o propósito que Deus tem para você. Amém? Deixe de ficar só aplaudindo os outros e comece a viver o que Deus tem para você. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus.